Olá, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu cumprimento a todos vocês e a tuas famílias com a paz do Senhor, né? Eu espero que tenham passado uma ótima semana e estamos aqui para mais um encontro, para mais uma lição abençoada, um tema assim, daqueles, tá? E eu quero agradecer a Deus porque Ele deu mais essa oportunidade para nós, né? E antes de começar, de entrar na lição, antes até de orar, eu quero fazer uma correção. A aula passada foi o primeiro pecado, foi a lição 5. Na aula número 4, o nome dela é a primeira ordem, lá no vídeo a tia fala assim, que o versículo-chave está em Mateus capítulo 24, versículo 41. Mas na verdade o correto é capítulo 26, tá? Não é 24, 41, é 26, 41. Então já estou fazendo essa correção. E eu quero agradecer assim a uma criança em especial, a todos vocês, mas ao Messias e à mamãe dele, que eles me ligaram e perguntaram para a tia Nilce. Tia Nilce, a senhora falou Mateus 24, mas lá na minha revista, lá na lição e na Bíblia, está escrito Mateus 26. Aí eu fiquei assim na hora, falei, puxa vida, mas que erro que a tia cometeu. Mas aí de repente eu fiquei feliz com isso, né? Nós somos humanos, a gente erra. Mas eu fiquei feliz por quê? Porque eu estou vendo que vocês estão interessados, que vocês estão procurando, relacionar a Bíblia, a revista e o vídeo, tá bom? Não é tudo que a gente vê por aí, às vezes você vê vídeos por aí com coisas erradas e aí você não consulta. Deixa eu ver lá se essa pessoa tá falando certo. E tem muita coisa, muita doutrina errada por aí. E a pessoa, por não examinar a escritura, que a palavra de Deus mesmo fala, né? Deus fala assim, examinai as escrituras e retém o que é bom, pega o que é certo, né? O que não está na Bíblia, vocês descartem. Não foi esse o caso, né? Esse caso foi só de uma troca que a tia fez aí. Em vez de falar 26, falei 24, tá bom? Eu agradeço ao Messias. Muito obrigada. Deus continue abençoando. E vocês também. Quando vê qualquer coisinha que vocês achar que não tá certo, ou uma coisa que vocês não entenderam que a tia falou, que de repente você não entende aquilo que a tia falou, manda a mamãe. Mãe, liga pra tia Nilce, tá? Todas as mamães têm o número da tia Nilce. Tá bom? Um grande beijo pra você, Messias. Né? Então, agora vamos orar para nós entrar na nossa lição, tá bom? Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, Senhor, em perfeita saúde, em paz, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Guarda-nos, Senhor, e que esta palavra venha de encontro ao nosso coração, que esta palavra venha, Senhor, fazer morada no nosso coração, para que nós não pecamos contra Ti. Muito obrigada. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Isto mesmo. Então vamos lá? Agora a nossa lição é de número 6. Lição de número 6 e o título dela é A Primeira Briga, tá? É um assunto assim muito chato, mas tá relatado lá na Bíblia, né? E foi no comecinho da primeira família. Então, o título é A Primeira Briga e ela está em Gênesis, que nós continuando estudando o livro do Gênesis, que é o livro do começo. Gênesis capítulo 4, versículo de 1 ao 16, tá? Se vocês quiserem, pode ler o capítulo 4 inteiro. Mas essa lição, especialmente, se vocês lerem o Gênesis do 4, de 1 a 16, é essa a lição de hoje, tá bom? Então, eu quero fazer uma lembrança também da aula passada. A aula passada foi o primeiro pecado, né? Só para a gente entrar na continuação aí. Adão e Eva desobedeceram a Deus e por isso eles foram castigados. E o castigo deles qual foi? Ser expulsos do jardim do Éden. Então, eles foram
expulsos do Jardim do Éden e foram viver longe dali. Eles foram viver, né, trabalhar e lavrar a terra, viver com seus próprios esforços e criar suas famílias. Aí criou a tua família. Aí, nisso, Eva e Adão tiveram seu primeiro filho, né? Que alegria, que alegria. A Bíblia diz, nesses versículos que eu citei, a Bíblia diz a alegria de Eva, né? A alegria do pai, mas a mãe ficou muito, diz lá que ela ficou muito feliz em ter ganhado de Deus esse presente, o filho homem. E ela pôs o nome de Caim, o primeiro filho, né? Aí passou-se mais, não diz quanto tempo, ela teve o segundo filho e também ficou muito feliz, né? Um outro menininho, e ela pôs o nome de Abel. Então, o primeiro filhinho dela mais velho, Caim, e o segundo, Abel, né? E foram estas duas crianças foram as primeiras crianças da terra. Deus criou todas as coisas, criou o primeiro homem, a primeira mulher, e aí vieram os filhos. As duas primeiras crianças da terra foram esses dois irmãos. Abel, Caim, né? Primeiro mais velho, Caim e Abel. Na infância, assim, quando eles eram criança, Caim, ele tinha assim, uma inclinação para ajudar na lavoura, no cultivo, plantar sementes, né? Carpir, regar, tudo, né? Colher os frutos. Então, quando Caim cresceu, ele virou o quê? Um agricultor, né? Um cuidador, um agricultor, um cuidador das roças. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? E Abel, ele, quando ele era pequeno, ele gostava de cuidar do rebanho, dos animais, cuidava dos animais do pai, e especialmente das ovelhas, que ele gostava muito. Aí, quando ele cresceu, ele virou um pastor de ovelhas, o Abel, o mais novo. Aí, certo dia, eles, né, a Bíblia não diz quanto, mas aí a gente sabe quantos, a gente não sabe quantos anos ao certo eles tinham, mas eles cresceram e eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Vamos, aí chamou Abel, chamou o irmão, resolveram os dois. Vamos oferecer um sacrifício a Deus? Porque eu acredito que Eva, quando eles eram crianças, ela deve ter contado, né, as experiências que eles tiveram lá no Jardim do Éden. Ora, meus filhos, olha, a gente era muito feliz, né? Lá era um lugar lindo, era um lugar rodeado de tudo que era bom. E Deus falava conosco todos os dias, Deus conversava com a gente. Então eu acredito que eles dois cresceram assim, nessa linhagem aí, no conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Aí quando eles cresceram, eles resolveram, vamos oferecer o nosso próprio sacrifício a Deus. Aí, o que aconteceu? Caim pegou, ele colheu, imagina uma cesta com frutos, verduras, né, espigas de milho, as coisas que ele colheu, as coisas da terra que ele colheu. E levou para o sacrifício, para oferecer a Deus, a oferta dele. Ao passo que Abel, ele cuidava das ovelhas, ele foi lá, pegou um carneirinho, o melhor cordeirinho que tinha no seu rebanho, que ele devia ser um rebanho grande, né? Pegou o melhor, ele escolheu o melhor, ele pegou e levou também. Aí fizeram, que vocês já viram como é que era o sacrifício naquele tempo, né? Hoje a gente não precisa disso. Jesus se fez sacrifício por nós, mas naquele tempo tinha que oferecer o sacrifício a Deus. E aí, quando eles ofereceram, Abel ofereceu dele, Caim ofereceu dele. Aí eles ficaram esperando ali, né, Deus receber. O que aconteceu? Imediatamente Deus recebeu a oferta de quem? Vocês sabem? De Abel, do mais novo. E não recebeu a oferta de Caim. E Caim ficou lá assim, esperando. E Deus não aceitou a oferta dele. Triste, né? Aí, o que aconteceu? O coração de Caim se encheu de tanta inveja do irmão. Ele ficou com tanta raiva do irmão. E
ele ficou tomado de ódio, ele ficou com muita raiva do irmão. Por quê? De certo que ele não tinha assim lá um coração tão bom, né? Um coração tão agradável a Deus. E Deus estava vendo o coração dele. E o coração, ao passo que o coração de Abel era um coração alegre, um coração de adoração a Deus constantemente, né? A gente não sabe, mas os irmãos, tem irmãos de todo quanto é tipo numa casa. Uma casa tem 2 irmãos, esse não é igual a esse. Uma casa tem 3, os 3 são diferentes. Então ali eu acho que não era diferente dos dias de hoje, né? Mas ele tinha aquela índole má dentro do seu coração. E Deus vê isso, porque as pessoas vê o que a gente fala, ele vê o que a gente faz, mas Deus conhece o nosso pensamento, Deus olha dentro do nosso coração para saber o que tem lá, né? Então, aí vamos voltar lá ao sacrifício. Aí o que aconteceu? Com aquela raiva, e ele estava assim tomado daquela raiva, mas ele disfarçou, pegou o seu irmão e chamou: Abel, Abel, vamos passear, vamos lá para o campo. E foram lá para o campo, né? De certo, correr, brincar ou conversar. E Abel foi. Chegou lá, vocês sabem o que ele fez? Imagina o que Caim fez com seu irmão. Ele matou o seu irmão. Isso mesmo, ele matou. E escondeu lá, jogou lá no canto, e o sangue do irmão correu lá escorrendo pela terra. E ele, como se nada tivesse acontecido. E ele estava voltando para a casa dele. Quando ele estava voltando para a casa dele, Deus gritou, Deus chamou ele: Caim, Caim. Aí ele olhou para cima, escutou a voz de Deus. Aí ele: o que foi, Senhor? O que foi? Deus, como se nada tivesse acontecido. Se Deus não soubesse de tudo o que se passa, né? Aí Deus falou assim: cadê Abel? Cadê o seu irmão? E ele não respondia. Caim, cadê o seu irmão? Aí ele falou assim: não sei. Eu sou lá babá do meu irmão? Eu sou lá babá do meu irmão? Eu sou lá guardador do meu irmão? Fala na Bíblia, né? Não sei não. E não falou, ele não pediu perdão, ele não se arrependeu do que ele fez. Aí, como se Deus não fosse saber. Aí, o que aconteceu? Deus olhou para ele assim e falou com ele bravo mesmo: Caim, o sangue do teu irmão, Caim, está clamando da terra, está clamando para mim, o sangue do teu irmão. Eu sei o que aconteceu e você não me contou, Caim. Caim, se você tivesse oferecido a sua oferta com amor, com adoração, como fez o seu irmão, é claro que eu teria aceitado, Caim. Mas o seu coração o pecado está na porta do seu coração. Está aqui na Bíblia, depois vocês vejam lá e que está falando desse jeito. O pecado está lá na porta do teu coração. Então, crianças, o pecado, ele vive rodando a gente, rodeando a gente, que nem aquela serpente que Satanás entrou nela lá no jardim e ficou cercando, até ele conseguiu fazer Eva pecar. Então, o mal é assim. A Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão, porque ele não é um leão, né? Ele é como um leão. O que ele fica fazendo? Ele fica assim, em volta de nós, rugindo assim, procurando um motivo para nos atacar, fazer a gente pecar e nos atacar, tá? Mas o sangue de Jesus não deixa, né? Quem guarda nós é Deus, e o inimigo fica ao derredor, Deus está ao redor, ele fica ao derredor ali procurando um motivo. Se você der um motivo, ele vai entrar, tá bom? Então, voltemos lá. Então, aí ele falou tudo isso. Aí Deus falou que se ele tivesse oferecido com amor, ele teria aceitado sim. Mas nada dele se arrepender. Então, eu acredito que Deus ainda estava dando tempo ali para ele se arrepender, para ele pedir perdão. Mas ele, eu imagino que ele deve ter feito assim para Deus. Eu não tô nem aí. Então, o maligno já tinha se apossado dele, já tinha entrado no coração dele, né? Então,
Deus ficou muito triste com aquilo, né? Muito triste. E aí, o que Deus fez? Deus tinha que tomar uma atitude, né? Deus tinha que tomar uma atitude contra ele, porque quando você peca, o papai e a mamãe, quando você desobedece, o papai e a mamãe não tomam atitude contra você? Não dão um castigo ou qualquer coisa, né? Toma alguma coisa. Então, Deus é da mesma maneira. Deus tinha que dar um exemplo para ele, dar um puxão de orelha nele. Então, o que Deus fez? Deus expulsou ele dali. Deus expulsou ele daquela terra que ele gostava de ver que ele trabalhava. Mas antes de Deus expulsar, antes dele ir, Deus chamou ele e falou assim: eu vou pôr uma marca em você. Eu vou pôr uma marca em você para que onde você andar, você não seja morto por esse pecado. Aí, vocês devem estar curiosos, né? Tia Nilce, que marca é essa? Vocês estão curiosos? Então eu vou falar. Vocês sabem que marca é essa? Eu não sei, né? Eu não sei, porque a Bíblia diz que quando a Bíblia se cala, a gente escuta o pastor, escuta os professores falar, né, das escolas dominical, que quando a Bíblia não fala, o que acontece? A gente se cala. Então, a Bíblia não diz que marca que foi essa, mas também não interessa, né? Interessa que Deus pôs uma marca nele para que onde ele andasse, ele não fosse morto por aquele pecado. Então, mesmo assim, ele fez aquele pecado terrível ali contra o seu irmão. Ele assassinou o seu irmão. Mas mesmo assim, Deus tinha amor por ele e mandou ele ir. E Deus tinha plano, né? Porque Deus não quer que a pessoa, mesmo que a pessoa peca, Deus não quer que a pessoa morra. Ela quer que ela se arrependa. Então, Deus mandou ele embora dali. Aí ele foi perambulando de lugar em lugar, de lugar em lugar. Então, ele foi para um lugar, não sei como, né? E lá ele criou a própria família, formou o povoado dele ali, né? Então, vocês viram que triste essa história? Muito triste, né? Então aí os pais ficaram sem os 2 filhos. Depois a Bíblia diz que eles tiveram mais outros filhos, tiveram filhas, né? Tiveram bastante filhos, Adão e Eva. Mas esses 2, um morreu e o outro foi embora do lugar. Agora eu quero falar para vocês. A respeito dessa história, eu quero perguntar. Você já sentiu raiva? Você já sentiu inveja de algum irmão, ou de um amiguinho, do vizinho, dos primos? Eu acredito que sim, né? É normal você se chatear. Mas ficar com raiva, com mágoa, com inveja, isso daí não é normal, tá? Você ficar chateado, às vezes o irmão ganhou uma coisa que você também queria, você fica chateado. Mas aí a gente entende. O papai pôde comprar para ele, não é obrigado a comprar para você. Aí uma outra hora, a mãe compra uma coisa para você, não é obrigada a comprar pro irmão, né? Porque também não é obrigado. Deu para um, tem que dar pro outro? Não. Uma vez dá para um, outra vez o outro, outra vez na escola, o professor chama um à frente, outra vez chama o outro, e é assim. O que não pode, então é isso que eu estou falando, é normal a gente ficar chateado, mas o que não pode é você deixar a mágoa entrar no teu coração, o ódio, e lá ela fazer morada. Porque o coração de quem tem esse sentimento, isso não faz. Quem tem inveja, você sabia que a inveja, que você tem inveja da pessoa, ela não acontece nada com a pessoa que você sentiu inveja. Acontece com você. Quem vai sofrer, quem vai ficar triste e com o coração triste e desagradando a Deus é a gente. Então, por isso eu digo para vocês, não deixe a mágoa, a raiva, tudo entrar dentro do coraçãozinho. Porque Deus falou lá para ele, né? Falou para Caim, o pecado está à porta do seu coração. Então, se a mágoa, a inveja, a raiva estiver assim perto do nosso coração e você não deixar ele entrar, ele vai sair. Você pede ajuda para Deus que ele te ajuda, tá bom? Agora vamos para o versículo chave. A tia deixou para o final, tá? Está na revista, tá?
Está aqui na revista, a tia está aqui com a revista. E vamos ler? Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Tá bom? Vamos ler mais uma vez? Felizes são as pessoas que têm o coração puro. Por quê? Pois elas verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Tá bom? Então, o pecado é assim. O pecado, quando ele tem a pessoa, a criança, o adulto, tem um coração triste, um coração sujo, um coração cheio de palavrão, um coração cheio de coisas erradas, né? Até o rosto dessa pessoa, ele é decaído. Ele não é uma pessoa feliz, essa pessoa que tem esse coração sujo. Ao passo que uma pessoa que tem um coração puro é uma pessoa que se arrepende quando ela faz coisa errada, porque nós estamos no mundo, não vou falar para você que eu não faço coisa errada, que as pessoas não fazem. A gente pode errar, só que você se arrepende, você se arrepende daquilo que você fez. E o nosso Pai que está no céu, ele nos perdoa, tá bom? Então a pessoa que tem um coração puro, ela se arrepende do mal, ela ora e ela tem um coração limpo. E até o rosto dessa pessoa é feliz, alegre. Então todo mundo percebe que essa pessoa tem um coração puro, tá bom? Então eu digo para você que o diabo entrou no coração de Caim, tá? E foi ele mesmo. Não adianta a gente ficar enfeitando o nome dele, não. É o diabo mesmo. Ele entrou dentro do coração de Caim. Por isso que ele fez tudo aquilo, tá? Eu vou ler um versículo para vocês que está aqui na minha Bíblia. Está aqui na minha Bíblia. E eu deixei ele aqui para o final. Agora que eu me lembrei de ler ele. Está em 1 João, tá? Em 1 João, é carta lá. Nas cartas de 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Ali, João falava sobre amar uns aos outros. Aí, ó, e você vê que isso aconteceu lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. A primeira carta de João é lá no finalzinho da Bíblia. Então, ele diz assim, ó, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, não do modo que Caim, que ele era do maligno, e ele assassinou o seu irmão. E por que Caim assassinou o seu irmão? A Bíblia está dizendo, eu estou lendo aqui, porque as suas obras eram más, e as do seu irmão, as obras do seu irmão eram justas. Você vê? Então, lá no finalzinho da Bíblia ainda dá testemunho dos dois irmãos. Tá bom? Então, crianças do meu coração, crianças do coração de Deus, se você tiver algum sentimento ruim no seu coração, não deixe o mal entrar e fazer morada dentro do seu coraçãozinho, tá bom? Isso a tia está pedindo para você, tá bom? Vocês orem e fiquem longe das coisas erradas. Se você estiver se sentindo ruim, se você aconteceu alguma coisa, você teve algum sentimento ruim, quem que pode limpar o seu coração? Deus mandou quem? Jesus, esse mesmo. Né? Todas as lições a tia está falando, batendo nessa mesma tecla, que Deus mandou o seu filho para perdoar os pecados, para lavar com seu sangue precioso e limpar e perdoar os pecados. Ele limpa o coração e ele perdoa. Somente Jesus, né? Nem o pai de Jesus, nem a mãe de Jesus, ninguém pode fazer isso. Somente Jesus, porque ele derramou o sangue dele para isso, para limpar e perdoar os nossos pecados. Tá bom? Vamos orar? Vocês gostaram da lição? Eu espero que sim. A tia aprendeu bastante estudando para ensinar, tá bom? Curva a sua cabecinha, vamos agradecer a Deus. Obrigada, meu Deus, por esta aula, obrigada por esta lição maravilhosa que nós podemos aprender, Senhor, a diferença de que nós temos um coração limpo e a diferença de ter um coração sujo, Senhor. Guarda-nos, guarda as nossas crianças, cada um deles, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Muito obrigada. Amém.
Amém. E a tia Neuci não podia deixar de dizer, né? Entre lá no canal no YouTube, se inscrevam, fala para os amiguinhos, manda para os parentes, pede lá para ir aumentando o número de inscritos da tia Neuci. Comentem lá também alguma coisa, comentem, dê o seu joinha, tá bom? E tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Ó, eu amo todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.